Boa noite. Estamos ao vivo hoje aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, com a Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bem? Boa noite a todos. Maravilhoso com esse friozinho, né? Você falou que em São Paulo também está friozinho, o tempo já está começando a ficar diferente. Esse outono já está chegando com tudo, né? Já aqui tá uns 17 graus, eu acho, que eu tô de blusa de lã. Nossa, eu também, eu tenho muito calor, né? E agora já estou de manga, de manga também, porque eu não aguentei. Falei, nossa, tá frio. Mas é Hoje bom, né? esfriou bem. Chegou uma É, mas é frente bom. fria do sul, então acabou esfriando aqui. Mas Mas vamos lá, né? é mais aconchegante, né? Sim, agasalha mais, né? Eu gosto, né? Eu também Para gosto. dormir é mais gostoso, você dorme melhor, põe É, o uma ruim é para tomar manta, uma banho, né? coberta. É para sair do chuveiro, né? É verdade. Ai, ai. Então, hoje nós vamos falar sobre Shambhala, continuação, a parte 5. Estamos acabando. A melhor parte vai ficar para a próxima, mas nós já estamos terminando. E já temos gente aqui nos assistindo. Pessoal, boa noite, todos bem-vindos. Eu vou fechar aqui seu som, Zezinha, e depois você vai fazer a Tá. meditação, né? E- Então, tá bom. Então, hoje é a continuação de Shambhala, né? Vou continuar falando a história do Almirante Byrd, das expedições dele no Polo Sul, e também sobre alguns relatos de pessoas que tiveram contato com a Agartha. E daí, na próxima vez que eu falar sobre Shambhala, aí eu entro em Shambhala mesmo, né? Na cidade espiritual e todo o conhecimento que eles têm para nos passar. Então, deixa eu compartilhar, tirar aqui, vamos compartilhar a tela. Então, aqui, Shambhala, parte 5. Então, vocês se lembram que eu terminei a outra falando das experiências do Almirante Byrd, né? Richard Evelyn Byrd Jr., que ele foi um almirante lá dos Estados Unidos, né, da Marinha, e era especialista em expedição e aviação. Então, no Polo Norte, ele teve contato com a Agartha, ele entrou dentro da Terra e teve contato com a civilização de lá. E continuando, no Polo Sul, o Almirante Byrd, juntamente com vários outros militares e civis, mas todos da área científica, eles fizeram várias expedições também ao Polo Sul, sendo a mais famosa de todas a Operação High Jump, que ocorreu entre 1946 e 1948. Essa foi uma das maiores expedições já conduzidas na Antártida, e com mais de 4.000 homens enviados para estudar, mapear, residir no continente por 8 meses. A expedição incluiu, né, 13 navios de apoio da Marinha, um porta-aviões, helicópteros, barcos voadores e uma série de aeronaves mais tradicionais, né? Então a gente pode perceber que foi uma mega operação, né? Isso aqui era a estampa, né, que colocava no uniforme deles da operação, que eu achei muito bonitinho. Eu trouxe para vocês verem. E depois dessa operação tiveram algumas outras, né? Depois a subsequente foi a Operação Deep Freeze, em 1955 até o comecinho de 1956, que estabeleceu uma presença militar na americana na Antártida, o que hoje é proibido, tá? E esse aqui é a estampa da Operação Deep Freeze, também que era usada no uniforme, nos aviões, era assim que eles
se identificavam. Daí, em janeiro de 1956, o almirante Byrd liderou outra expedição antártida, chamada Deep Freeze 2, ou 2, e ainda depois teve a Deep Freeze 3, que é a 3, né? Nessa Deep Freeze 2, ele e toda a sua tripulação, eles penetraram por 3.700 quilômetros para dentro da Terra, né, na entrada lá do Polo Sul, e ele afirma que os polos são, na verdade, duas das muitas aberturas para o centro da Terra. Segundo ele próprio, esteve em contato e conheceu uma civilização ancestral que vive na parte interna da Terra, na Antártida, né? Não é aquela que ele teve no Polo Norte. Ele teve contato com outra civilização pelo Polo Sul. E ele reuniu um material enorme de relatórios, fotos, testemunho dos que estavam nas expedições, que foram guardados as 7 chaves pelo governo norte-americano. É uma pena, né? Porque eu acho que esse material devia vir a público. E eu acredito que mais dia, menos dia deve vir, né? Com a abertura agora dos conhecimentos sobre OVNIs, sobre essas extraterrestres, eu creio que esse conhecimento dessas operações vão acabar vindo a público, né? Com todo o material que foi feito. Então, aqui eu pus o mapa novamente, que eu já mostrei na outra live. Então, aqui embaixo tem deixa eu aumentar aqui, tem a entrada pelo Polo Sul, né? Uma pequena entrada, não é como a do Polo Norte, que é grande, mas ainda assim é uma entrada considerável, onde é possível entrar com avião, onde entram e saem naves. Então, aqui é uma camada de gelo. Essa aqui é uma cidade chamada Cidade Arco-Íris, que foi provavelmente a civilização que ele teve contato no Polo Sul, tá? E depois daqui tem a entrada lá para dentro, que sai lá do outro lado. Então, aqui continuando. Essa aqui é a foto do diário dele, da capa. E em seu diário, ele confirma também que muitos quilômetros adentro do oco da Terra, ele localizou várias enormes construções. Então, pelo Polo Sul, ele não só teve contato com a civilização, mas ele encontrou muita coisa lá. Muitas construções, e construções bem grandes, né? Muitas pirâmides também. Então, tem bastante coisa ainda para ser trazido a público. Byrd disse posteriormente a um repórter do jornal chileno El Mercúrio que a sua expedição lhe ensinou que os Estados Unidos deveriam se preparar para as possibilidades de aviões hostis vindos das regiões polares, como parte de uma recapitulação de sua própria experiência polar. Então, muitos entenderam essa colocação dele como uma evidência da nave voadora, né, que ele viu no Polo Norte e que acredita ter sido a Garta, e dos avisos que foram dados pelo povo que lá vivia, né, porque nós sabemos que mesmo com todos os avisos, todo o contato que eles tiveram com os governos fora, né, na terra do lado de fora, eles não estão nem aí, né, continuaram com a questão nuclear, e com todo o problema que nós estamos tendo, né, atualmente. Aqui é o avião lá no Polo Sul, né, uma aterrissagem, só pus a título de ilustração. E dizem que o governo americano enviou, infelizmente, sobre o Polo Sul não tem muita informação, assim, como teve do Polo Norte, né? Ele apenas disse, tem um livro dele que ele conta com mais detalhes, tá? Mas, assim, a experiência que ele teve no Polo Norte foi, assim, algo fenomenal, né? Porque ele entrou lá dentro, mesmo em Agartha, e viu tudo o que acontece lá.
Dizem que o governo americano enviou as tropas ao Polo Sul em busca de qualquer evidência da suposta base 211 alemã. Eles estavam, então, na busca, no encalço de Hitler, né? Porque, segundo era dito, eles fugiram para o Polo Sul, né, para a Antártida, para se refugiarem em Agartha, né? Um documentário russo revelou pela primeira vez um relatório secreto da inteligência soviética de 1947, encomendado por Joseph Stalin. Os espiões soviéticos infiltrados nos Estados Unidos revelaram que o objetivo da missão militar no Polo Sul era destruir bases nazistas escondidas. Então, isso foi confirmado de forma documental, né? Essas expedições que tiveram no Polo Sul eram justamente para a busca dos nazistas. Dizem que. Não, aqui é. Me perdi. Os espiões soviéticos infiltrados nos Estados Unidos revelaram que o objetivo da missão militar era destruir essas bases nazistas escondidas e que eles teriam a expedição toda, né? Tanto o Burt quanto o restante das pessoas, que eram bastante gente, né? Eles teriam se deparado com um OVNI misterioso que destruiu diversos navios e um número considerável de aviões. Tudo indica que esse é o primeiro documento histórico que trata de um incidente envolvendo a Força Naval Americana e forças extraterrestres supostamente instaladas na região da Antártida. Então, OVNIs vindo de civilização lá saindo pelo Polo Sul, eles atacaram a expedição. Provavelmente eles ficaram com medo de que houvesse o pior, né? Que eles entrassem com todo o aparato dentro de Agartha. Eu sei que essa expedição em que houve esse ataque era para ser uma expedição longa, ela foi encurtada, em poucos meses eles tiveram que sair de lá por causa disso, né? Porque eles perderam muito material e ficaram com medo de uma retaliação. Como eu já falei aqui, né, em outra live, os nazistas eles eram fascinados por qualquer coisa relacionada à raça ariana e também por encontrar Shambhala, né? Eles tinham isso na cabeça deles, tinha essa ideia assim de terem essa questão da raça pura e de irem para um lugar perfeito, como se eles fossem merecedores disso, né? Então, eles viajaram todo o mundo, incluindo a Antártida, para aprender mais sobre as supostas origens da, da raça. E mapas nazistas que se acredita serem instruções para chegar à Agartha foram supostamente corroborados por uma carta de um navegador alemão de submarinos chamado Karl Unger, que afirma que o U-209 chegou a Agartha e que a Terra é de fato oca. Então, ele confirma que houve esse contato dos nazistas com o pessoal de Agartha, né? A carta também menciona a notória gens alemã Karl Haushofer e Rudolf Hess, que eu já falei aqui dele, que ele diz estarem corretos sobre a teoria da Terra Oca, né? Que, quem se lembra, eu falei do Rudolf Hess e do Himmler também, que eles viajaram para o Oriente em busca de Shambhala, né? Fizeram expedição. Esse aqui é um mapa original deles, dos nazistas, orientando a como se chegar até a entrada no Polo Sul. Tem todo o descritivo, tem aqui os ângulos, as metragens, tá vendo? Todas as instruções, até aqui embaixo está escrito isso mesmo, confirmando. Aqui, ó. Instruções, tal, número 3, apenas quando arrived, quer dizer, quando você pousar ou quando você chegar a Garta.
Então, junto com o mapa, tinha uma instrução que era para abrir apenas quando estivesse em Agartha, né? Nessa expedição que eles fizeram lá na Antártida. Isso aqui é no caso dos nazistas. Tá vendo? O mapa é original, escrito em alemão, todo feito com toda a descritiva. Os nazistas gastaram muitos recursos procurando por Agartha como último recurso para Hitler e seus seguidores fugirem em caso de necessidade. Em 1942, a Alemanha nazista enviou uma expedição composta por alguns dos seus principais cientistas na tentativa de encontrar uma entrada para a Terra Oca. Por conta das expedições feitas no Oriente, assim como o contato com os budistas, eles estavam convencidos de que a Terra era côncava e que o homem vivia no interior do globo. Então, os alemães deixaram sua marca no Polo Sul. No entanto, o que eles descobriram não se compara ao que Byrd registrou em seu diário. Tá? Então, aqui eu termino a parte do Almirante Byrd, né? A, a descrição do Polo Norte é bem mais legal, mas eu achei importante colocar aqui, porque a gente está falando desse assunto, né? Bom, prosseguindo, quem mais falou sobre Shambhala ou Agartha? Né? Walter Siegmeister. Ele era um judeu alemão que foi para os Estados Unidos fugindo da guerra. Também é conhecido como Raymond Bernard. Ele era um autor, morreu nos Estados Unidos, ele nasceu em 1901 e morreu em 1965. Na verdade, ele não morreu nos Estados Unidos, né? Ele morreu no Brasil. Ele tinha cidadania americana, por isso que ele consta como sendo americano, mas ele nasceu na Alemanha e depois obteve a cidadania americana. Ele era um escritor, ufólogo, esotérico, místico e praticante de medicina alternativa norte-americana. Em seu livro A Terra Oca, ele fala sobre um homem que confirmou a história do almirante Byrd, chamado Neff Cotton, dos Estados Unidos, o qual relatou que um dos seus pacientes, um homem de ascendência nórdica, contou-lhe a seguinte história. Eu morava perto do Círculo Ártico na Noruega. Em um verão, meu amigo e eu decidimos fazer um passeio de barco juntos e ir ao mais longe possível para o norte do país. Então, colocamos um mês de provisões alimentares em um pequeno barco de pesca e partimos para o mar. No final de um mês, tínhamos viajado para o norte, além do polo, e para um estranho país. Ficamos surpresos com o tempo lá. Quente, e às vezes a noite era quase quente demais para dormir. Então vimos algo tão estranho que nós dois ficamos surpresos. À frente do mar quente e aberto, estávamos no que parecia ser uma grande montanha. Naquela montanha, em um certo ponto que o oceano parecia estar esvaziando, abismados, continuamos nessa direção e nos encontramos navegando em um vasto cânion que leva ao interior da Terra. Continuamos navegando e então vimos o que nos surpreendeu: um sol brilhando dentro da Terra. O oceano que nos levou para o interior oco da Terra gradualmente se tornou um rio. E este rio levou, como percebemos mais tarde, através da superfície interna do mundo de um lado para o outro. Pode levar, se você segui-lo, direto do Polo Norte até o Polo Sul. Vimos que a superfície interna da Terra estava dividida como a externa é, em terra e água. Há muito sol e a vida animal e vegetal abunda lá. Navegamos cada vez mais para este país fantástico, fantástico porque tudo era enorme em tamanho em comparação com as coisas do lado de fora. As plantas são grandes, árvores gigantescas e finalmente encontramos pessoas enormes.
Eles estavam habitando em casas e cidades, assim como nós na superfície da Terra, e usam um tipo de transporte elétrico como um vagão monoferroviário para transportar as pessoas. Ele correu ao longo da borda do rio de cidade em cidade. Vários habitantes da terra interior, gigantes enormes, detectaram nosso barco no rio e ficaram bastante surpresos, mas foram bem amigáveis. Se vocês lembram da imagem que eu coloquei na outra live, de uma das imagens da cidade, tem se fosse uma ponte. E nessas pontes dizem que são esse vagão monoferroviário, né? Como aqueles mono que passam aqui em São Paulo, né? Que passam por cima. Isso quem relata diz que existe lá, né? Fomos convidados para jantar com eles em suas casas e então meu companheiro e eu nos separamos. Ele indo com um gigante para a casa deste e eu indo com outro gigante para a sua casa. Fiquei completamente consternado ao ver o tamanho enorme de todos os objetos em sua casa. A mesa de jantar era colossal. Um prato foi colocado diante de mim e preenchido com uma porção de comida tão grande que teria me alimentado abundantemente uma semana inteira. O gigante me ofereceu um conjunto de uvas e cada uva era tão grande quanto um de nossos pêssegos. Provei um e achei muito mais doce do que qualquer outro que já provei lá fora. No interior da terra, todas as frutas e vegetais têm um sabor muito melhor e mais saboroso do que aqueles que temos na superfície externa da terra. Ficamos com os gigantes por um ano, aproveitando sua companhia, tanto quanto eles gostaram de nos conhecer. Observamos muitas coisas estranhas e incomuns durante nossa visita com essas pessoas notáveis e ficamos continuamente espantados com seu progresso científico e invenções. Todo esse tempo, eles nunca foram hostis conosco e nos foi permitido voltar para nossa própria casa da mesma maneira em que viemos. Eles ofereceram sua proteção caso necessitássemos para a viagem de volta. Raymond Bernard também conta na literatura dele sobre uma fotografia publicada em 1960 no Toronto, Canadá Globe and Mail, que é um jornal, que mostra um belo vale com colinas verdes exuberantes. Um aviador alegou que a foto havia sido tirada de seu avião enquanto ele voava além do Polo Norte, mas sem mencionar a identidade da pessoa. Agora, Willis George Emerson, também sobre Shambhala. Ele nasceu e morreu nos Estados Unidos de 1856 a 1918. Ele foi um romancista, jornalista, advogado, político e promotor de Chicago. Em seu livro Deus Esfumaçado ou Uma Viagem ao Mundo Interior, cita a viagem do marinheiro norueguês que navegou com seu pai para o interior da Terra Oca, chamado Olaf Jansen. O termo Deus esfumaçado refere-se ao Sol central no interior oco da Terra, que é menor e menos brilhante que o nosso Sol exterior, é claro, e, portanto, parece como esfumaçado. Ele relata as experiências em seu pequeno barco de pesca, tentou encontrar a terra além do vento norte que eles tinham ouvido falar. Uma tempestade de vento aparentemente os levou através da abertura polar para o interior oco da Terra, e passaram 2 anos por lá. E ao retornar pela abertura polar sul, o pai perdeu a vida quando um iceberg quebrou em dois e destruiu o barco. O filho foi resgatado e contou sua incrível história. Foi colocado em um manicômio porque ninguém acreditaria nele, coitado, né? Quanta gente não foi para o manicômio porque
via as coisas, teve experiências ou era médium, né? A gente sabe de muitos casos assim. Depois de ser solto e passar 26 anos como pescador, ele se mudou para os Estados Unidos e na casa dos 90 anos ele fez amizade com esse autor, Willis George Emerson, e ele contou a sua história. Em seu leito de morte, ele também deu os mapas que ele tinha feito do interior da Terra e do manuscrito de suas experiências. No livro de Willis, ele diz ainda que as pessoas vivem de 400 a 800 anos e são altamente avançados em ciências. Podem transmitir seus pensamentos de um para o outro por certos tipos de radiações, que a gente sabe que é telepatia, né? E têm fontes de energia maiores que nossa eletricidade. Eles são os criadores de discos voadores que são operados por esse poder superior. Também a gente, de acordo com o relato de vários espaciais, extraterrestres, a gente já sabe que as naves são controladas mentalmente por telepatia. E eles extraem do eletromagnetismo da atmosfera essa energia que eles usam lá. E tem entre 3,5 metros ou mais de estatura. Agora, um pouco sobre os canalizadores de Jioku, o que eles falam, né? Jioku já se manifestou algumas vezes sobre essa questão de Agartha, né? Ele fala em seus escritos. E o que ele diz? Né? Ele confirma que o almirante Byrd viajou de fato para a Terra interior, assim como é dito no seu diário. Há um Sol no interior da Terra, mas é diferente do nosso Sol exterior, e a aurora boreal não é causada pelo Sol da Terra interior, mas por uma fonte de luz diferente. A abertura nos polos é bem ampla, podendo passar por ela navios e aviões, porém é naturalmente protegido por algum tipo de campo de energia. As pessoas podem encontrar as entradas, mas elas são ligeiramente camufladas por este campo de energia. A gente lembra que, segundo o relato do Almirante Byrd, os aparelhos dele, do avião, deixaram de funcionar, né? Porque é um campo eletromagnético bem diferente da parte exterior. Também o Jioku, ele confirma que há entradas para a terra interior no Egito, no Tibete, Yucatán, Triângulo das Bermudas, União Soviética e África. Diz haver diferentes raças no interior da Terra, assim como na superfície da Terra, e algumas delas são bastante altas. Ele também confirmou que o governo dos Estados Unidos e outros países estão cientes da Terra interior e estão encobrindo o fato, como estão fazendo com relação a seus OVNIs e aos extraterrestres. O Diogo hoje é um mestre ascensionado. Quando foi feita a obra da Alice Bailey, né, na Escola Arcana, ele ainda não era ascensionado, ele era um iniciado, conhecido como tibetano. Ele ascensionou depois, né? Eu não vou falar muito dele, talvez a Maria José faça uma live sobre ele, então eu não vou falar dele agora, né? A gente faz uma só sobre ele. Fatos curiosos sobre essa questão, né, dos polos. O governo dos Estados Unidos não deixa aviões sobrevoarem os polos. Isso é uma ordem deles com relação a todos os países. Nenhum avião pode sobrevoar os polos, justamente para não descobrirem ou não provarem a verdade, né? Todos os voos são direcionados para dar volta aos polos e qualquer piloto de avião voando nessas áreas lhe dirá isso. Outro fenômeno interessante é o fato que os icebergs são compostos de água doce e não de água salgada. Quer dizer, o certo seria ser de água salgada, porque se é da água do oceano, né, mas eles não são. O que
que dá a entender que a água dos polos que congela, vem justamente de Agartha, que tem água doce. E por fim, é interessante que a temperatura é mais quente perto dos polos do que de 1.000 a 1.600 quilômetros de distância dele. Então, conforme você vai chegando nos polos, o gelo vai deixando de existir e a temperatura vai aumentando. Isso já tem fatos comprovados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a eubiose e a tese da eubiose, que é uma das escolas que fala também aqui no Brasil sobre essa questão de Shambhala e de Agartha. Nos anos 50, Henrique José de Souza, ele era presidente da Sociedade Teosófica Brasileira, que depois foi transformada em Sociedade Brasileira de Eubiose. Ele propôs uma nova variante da teoria da Terra oca. Segundo ele, na superfície interna da Terra oca ficaria Agartha, com sua capital em Shambhala. Vale notar que essa concepção é mais semelhante a Pellucidar dos romances de Edgar Rice Burroughs do que as concepções da Terra Oca apresentada por Halley, Leslie e Sims, também que eu já falei aqui. Os discos voadores, segundo a eubiose, que nós vemos, que nesses anos começavam a aparecer na imprensa, né, na década de 50, eles estariam emergindo da superfície através da abertura nos polos norte e sul. Em função dessa crença, a Sociedade Teosófica Brasileira construiu em sua sede em São Lourenço, Minas Gerais, um templo em estilo clássico dedicado a Agartha. Em 1957, Huguenin, discípulo de Souza, popularizou sua teoria no livro Dos Mundos Subterrâneos para o Céu, Os Discos Voadores. Então, esse aqui é o monumento que foi construído, lá em São Lourenço, da eubiose de lá. Tem eubiose, acho que no Brasil todo, né? Igual a gnose. Nesse ano, 1957, Raymond Bernard, que eu falei um pouco agora há pouco, ele esteve em São Paulo e encontrou o livro de Huguenin numa livraria e ficou fascinado. Também entusiasmado pela tese brasileira, Ray Palmer, editor da revista estadunidense ou americana Flying Saucer, uma das primeiras dedicadas à ufologia, abandonou na edição de 1959 a tese de que os OVNIs vinham do espaço interplanetário em favor da tese brasileira. Então, segundo a tese da eubiose, as naves que nós vemos em nosso planeta são daqui mesmo. Souza e Bernardo uniram Agartha à ideia da Terra Oca e identificaram a civilização no interior da Terra como Agartha e lhe deram Shambhala como capital. Segundo eles, os esquimós e os ciganos teriam vindo desta terra subterrânea, da qual hoje estariam partindo naves espaciais que, passando pelos polos, se dirigem a outros mundos e mesmo outras galáxias. De fato, se quem conhece a raça dos ciganos, né, a cultura, sabe que não tem nenhum indício de onde eles vieram, né? Indo bem lá para trás, eles vão ser encontrados na Índia, mas não tem assim indícios até da cultura de onde tenha surgido. E a gente sabe que é uma cultura totalmente diferente, não se encaixa em nada, não se encaixa na cultura egípcia, nem na cultura indígena, nem na cultura xamã de lugar nenhum. Enfim, é uma cultura que as pessoas acham que veio do nada para lugar nenhum. Então, segundo a teoria da eubiose, eles vieram do interior da Terra, né?
Ainda entre a superfície e a Agartha, haveriam ainda imensas cavernas habitadas por raças semi-avançadas, né? Segundo dizem, nesse meio termo existem algumas raças, como dizem que os reptilianos e esses outros extraterrestres que vivem aqui já há muito tempo, vivem nesse interior entre a parte interna e a parte externa. Há várias passagens ligando o mundo externo ao interno por meio de cavernas, isso segundo a eubiose, né? Então tem Lhasa, no Tibete, o Monte Epomeu, na ilha de Ischia, perto de Nápoles, na Itália, na Grande Pirâmide de Gizé, nas Minas do Rei Salomão, na Caverna Mamute do Kentucky, nos Estados Unidos, e no Brasil, perto de Manaus, na Serra do Roncador, no Mato Grosso, e perto das Cataratas do Iguaçu. Raymond Bernard morreu de pneumonia em 1965, quando procurava por estas últimas em Santa Catarina, de acordo com uma lenda indígena local que descreve uma terra subterrânea habitada por um povo frutífero e livre de doenças. E essa lenda realmente existe. Tem até, acho que, museu lá uma cidade de Santa Catarina que conta essa história. E, enfim. Então, ainda sobre a eubiose, né, a civilização de Agartha ela teria sido construída por Atlantes antes da catástrofe que destruiu Atlântida, partindo de sua montanha sagrada piramidal, o Monte Meru ou Olimpo, e seus governantes divinos teriam conduzido seus veículos voadores, OVNIs, através das aberturas polares para seu novo lar no Valhalla, os palácios de ouro de Shambhala, a capital de Agartha. Essa migração pela ponte do arco-íris da aurora boreal teria sido recordada nos mitos nórdicos como o crepúsculo dos deuses. Segundo eles, uma guerra nuclear teria aquecido a atmosfera a ponto de derreter as calotas polares e submergir a Atlântida. Um grupo de sobreviventes, liderado por Noé, teria se refugiado nos planaltos do Brasil, então colônia Atlante, onde construíram cidades subterrâneas para se proteger da chuva radioativa. Aqui eu faço um parênteses, porque quem já leu Ramatiz, ele fala também sobre isso, né? Que antes da Atlântida submergir, parte do povo, até acho que como forma de manter, né, a genética, de manter os corpos, isso guiado pela própria hierarquia, parte veio para o Brasil. Segundo Ramatiz, eles se estabeleceram nas montanhas do Espírito Santo e depois se erradicaram pela América toda, e parte foi para a Índia, lá na região lá dos Himalaias. E sobre essa questão aqui dos índios, isso tem até a história dos tupis guaranis, né? Que eles contam essa questão. E eles têm, na cultura deles, na linguagem, eles têm uma língua muito desenvolvida para ser só uma língua de índios, entende? Então, até a USP, ela tem um curso de tupi, de guarani, e tem gramática, tem toda uma complexidade na língua que fica difícil de você entender. Pode ter desenvolvido aquela linguagem gramática de uma forma tão elaborada, né? Então, isso a gente pode pensar que de fato seja verdade, né? Que já veio de uma cultura mais desenvolvida. Continuando. A crença em civilizações subterrâneas ela é muito popular no Brasil, onde vários lugares são possíveis em mundo subterrâneo e outros lugares misteriosos, né, ou até outras dimensões.
Então tem na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, tem Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Ayuruoca, onde cada uma dessas cidades é ligada por túneis subterrâneos a lugares distantes. Então, segundo a teoria da eubiose, existem galerias subterrâneas que ligam uma cidade na outra. Então, respectivamente, seria Machu Picchu, no Peru, El Moro, no Novo México, nos Estados Unidos, Chichen Itza, em Yucatán, no México, Sydney, na Austrália, Sintra, em Portugal, Cairo, no Egito e Srinagar, na Caxemira, na Índia. Há décadas, as comunidades esotéricas se estabeleceram em São Tomé das Letras, Pirenópolis, em Goiás, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, dentre outros locais que teriam comunicações com o mundo subterrâneo, esperando com isso sobreviver como os Atlantes, a catástrofe que se esperava para a virada do milênio. Essa história é famosa. E até a Zezinha já foi embora para Brasília por causa disso, né, Zezinha? Também, segundo a eubiose, a Pedra da Gávea, eu até esqueci de pegar a imagem, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. É famosa essa história da Pedra da Gávea, né, no Rio de Janeiro. Ela estaria ligada ao mundo interno, segundo a eubiose. Foi um grande templo esculpido por fora e por dentro da rocha, dentro da qual haveria grandes salões ligados à rede de comunicação com outros lugares místicos e com o mundo subterrâneo. Tem até a questão da inscrição em fenício, né, na Pedra da Gávea. Quem gosta desse assunto, dá uma pesquisada, porque é bem legal essa história, né? Até sobre a questão também da ligação dos sumérios aqui com os índios tupi, é bem interessante. Bom, prosseguindo. Aí tem Louis Pauwels e Jacques Bergier, que eles são, um era da Bélgica e o outro nasceu na Ucrânia e morreu na França. Os dois eram jornalistas e escritor. E eles escreveram O Despertar dos Mágicos, que é um livro. Tem até uma história com esse livro que é muito interessante. A minha irmã um dia achou um livro sem capa, todo detonado. Quem tinha o livro fez a capa com papel de presente. Eu tenho até hoje esse livro. E aí ela perguntou: você quer? Eu falei: eu não sei nem o que era, né? Eu falei: quero. Aí eu fui ler. Aí era esse livro aqui que fala sobre Shambhala, né? E segundo os autores, depois do cataclisma que reduziu Gobi a um deserto, que eles insinuam ter sido uma guerra nuclear, os senhores e mestres desse antigo centro de civilização abrigaram-se em um vasto acampamento subterrâneo sob o Himalaia. No coração dessas cavernas, eles se dividiram em dois grupos, um seguindo a via da mão direita e outro a via da mão esquerda. O primeiro teria seu centro em Agartha, um lugar de meditação, uma oculta cidade do bem que não interfere nas coisas mundanas. O segundo foi para Shambhala, cidade de violência e poder cujas forças comandam os elementos e as massas da humanidade e aceleram a chegada da raça humana à virada do tempo. Os homens sábios, líderes dos povos do mundo, farão um contato com Shambhala, a ser selado com juramentos solenes e sacrifícios. Segundo eles, essa teoria de Shambhala negativa é de origem nazista. Que eu também já falei, né? Eles procuravam Shambhala e, no fim, eles detonaram, coitados do Shambhala, né? Passando uma teoria dessa. Jean-Claude Ferret. Eu não achei a foto dele para pôr, nem a biografia, mas ele escreveu, ele era um autor místico, esotérico francês, ele escreveu em seu Nazismo e as Sociedades Secretas, em 1974.
Ele diz que depois do cataclisma que tornou Hiperbórea inabitável, há cerca de 6.000 anos, seus habitantes dividiram-se em dois grupos. Um seguiu para a Atlântida e misturou-se aos lemurianos que ali viviam. Outros migraram para o atual Gobi e ali fundaram Agartha, que por 2.000 anos foi o centro do mundo e de uma brilhante civilização. Então, outra catástrofe ocorreu, a Atlântida foi destruída e a superfície foi devastada. Agartha sobreviveu sob a terra. Grandes iniciados como Pitágoras, Apolono de Tiana, Jesus ali estiveram, teriam estado para receber ordens dos mestres do mundo. Enquanto isso, o povo ariano migrava em duas direções, uma para o norte e o oeste, tentando retornar ao seu lar hiperbóreo e conquistar territórios perdidos. Um segundo grupo foi para o sul, para os Himalaias, e ali fundou outro centro secreto nas cavernas subterrâneas. Então, essa era a teoria dele. Agora, Chogyam Trungpa, conhecido como Rinpoche, né? Ele nasceu no Tibete e faleceu no Canadá. Ele veio para as Américas, né? E fez todo o trabalho dele aqui nas Américas. Aliás, um trabalho muito bonito. Ele nasceu em 1939 e faleceu em 1987. Ele era um monge budista e ele começou nesse caminho com 13 anos de idade. A sua visão de Shambhala, ela não pertence ao Oriente ou ao Ocidente, ou qualquer cultura ou religião. É visto como uma sociedade iluminada que pessoas de todas as religiões podem aspirar e realmente realizar. O caminho para isso é descrito como a prática do guerreiro, enfrentando o medo e transcendendo a agressão, e da sacralidade secular, unindo a sabedoria do passado e da própria cultura com o presente na atualidade. Cada um de nós pode fazer nascer a cada momento a confiança inextinguível que possuímos e que nos permite de ir além do medo e do mundo confinado dentro do qual esse medo nos aprisiona. Para ele, existe na realidade uma sabedoria iluminada ou bondade fundamental inerente a cada um, e que podemos a qualquer momento invocar. A aprendizagem de Shambhala apresenta a possibilidade de seguir um caminho espiritual despido de qualquer dogma religioso. A importância é dada na ideia de aliar espiritualidade e vida cotidiana. Ele diz, essas são palavras dele, geralmente a religião é ligada ao fato de punir a si mesmo. As pessoas levam muito a sério até hoje o pecado original. Deveríamos deixar isso de lado. Talvez a bondade original devesse substituir o pecado original. Então, essa é a ideia dele de Shambhala. Ele tem uma teoria muito bacana, ele tem ensinamentos muito legais. Quem, quem quiser pode pesquisar, tem bastante coisa na internet. Ele fez centros, né, de meditação nos Estados Unidos, no Canadá. E ele também foi um dos responsáveis, assim como o Yogananda, por trazer o Osho também, por trazer esse conhecimento que eleva a consciência para, né, os Estados Unidos e também no Canadá. E aí se difundiu pelo mundo todo. As escolas derivadas da teosofia fazem menções ainda mais frequentes ao lugar, né, a Shambhala, enfatizando sua natureza espiritual e localizando-a invisivelmente no plano etérico ou plano astral. A maciça maioria de referências literárias e testemunhos a descrevem como um lugar abençoado, que tem sido fonte de inspiração para abundante literatura, bem como associações com a cultura popular como cenário ou tema de filmes, romances, músicas, documentários, histórias em quadrinhos e jogos. Agora eu vou falar um pouco da questão de Shambhala na cultura popular, né?
em várias vertentes. Shambhala até no popular está presente. Então, no filme de aventura de 2004, O Capitão do Céu e o Mundo do Amanhã, os dois personagens principais fazem uma jornada na cidade de Shambhala, escondida nas profundezas do Himalaia. Na televisão, a série Kung Fu, The Legend Continues, inclui uma visita a Shambhala e Quan Chan Kani, um dos personagens principais, é um mestre de Shambhala. Nos jogos, o jogo de computador Indiana Jones e a Máquina Infernal, Shambhala é um mosteiro antigo e quase vazio no Cazaquistão. Anime. O filme Fullmetal Alchemist é intitulado Fullmetal Alchemist The Movie, Conqueror of Shambhala, e aborda o fascínio dos nazistas com o lugar mítico. Na música, Three Dog Night tem uma música chamada Shambhala em seu álbum Siam. Shambhala foi escrita e gravada originalmente pelo compositor Stevenson. O grupo musical Rock Capella executou um cover da música acima em seus álbuns Smiling e Primer. Os Beastie Boys têm uma música chamada Shambhala em seu álbum Ill Communication. O grupo de música e dança tibetana Jink tem um álbum intitulado Shambhala Não Está Longe. A banda de black metal Alpha Drone tem uma música chamada Shambhala Serrano. O grupo de rap de terror Insane Clown Pose faz várias referências a Shambhala em seus álbuns Joker's Cards. O grupo de rap Jed Mind Tricks and The Lost Children of Babylon costumavam fazer referência a Shambhala em suas primeiras gravações. Então a gente vê que Shambhala está presente em tudo, né? No presente, passado e no futuro. Espero que no futuro bem próximo, né? Eu interrompo a questão de Shambhala. Tem só um finalzinho que eu vou fazer lá na outra parte. E depois eu entro na Shambhala verdadeira aqui que a gente conhece. Shambhala mesmo. Shambhala dos mestres ascensionados, né? Deu quanto? 50 minutos? Tá bom, né? Aí senão Ai, fica foi muito ótimo. longo. Muito bom. Maravilhoso. É uma Você, história, assim, fascinante, né? você sabe que lá nos Ascensionados Livres, né, quando eu aprendi, né, que eu quando comecei a ter conhecimento com Ascensionados e Livres, né, que já faz muitos anos, não é? Eles falam desses, eles chamam de sol de igual pressão que está no centro da Terra. Sim. Sempre quando eu vou meditar assim, que eu gosto de me expandir lá para o alto e vou para baixo, né? Eu sempre falo, né? A estrela da Terra, Sol de igual pressão, né? E o diamante da Terra e depois o Polo Sul para lá, né? Então, É, para esse, mim, esse, esse sol na verdade, ele é como se fosse um cristal, né? Autoluminoso. Ele é é, um. é, Ele ilumina de fato, né? Lá. é. Mas mas eles falam muito desse sol de igual pressão, que a gente tem que sintonizar muito com ele, que faz muito bem para a gente. Esse chamam de sol de igual pressão. Mas é muito bonito, né? Quando É, vai alguém lá e vê, nossa, existe mesmo, né? Porque isso aí não é fantasia, né? Isso aí é realidade, né? não, não, isso É realidade. é fato, não tem o que contestar, né? Não é É, história, não é viagem sideral de ninguém, viagem na maionese. Isso aí é, aconteceu e é nós aquela temos coisa que aqui aconteceu mesmo, né? tem o relato das pessoas que realmente estiveram lá, né? Isso que É eu verdade. acho que é importante. É, Infelizmente, os governos eles ocultam isso da gente, né? você é o governo oculto que eles não querem que a gente saiba a verdade mesmo, né? Porque o pessoal quer ir tanto para fora não vê o que tem dentro, né? Se aventurar aí para conhecer para dentro da Terra, né?
É muito E bonita. assim, o que eu também eu acho que é importante falar, né? Porque a maioria das pessoas acham que os OVNIs que tem aqui na Terra são todos de extraterrestres e não são. Os que nós vemos aqui na atmosfera frequentemente são das populações do mundo intraterreno, a maioria deles. Alguns, né, nós sabemos que os extraterrestres estão aqui em operação na Terra, eles estão em missão, mas Sim, a nave deles ficam mais afastadas, elas não ficam na atmosfera. E muitos, quando vêm trabalhar, eles vêm em desdobramento, porque a biologia deles não suporta a nossa biologia. A é, maioria deles tem uma biologia mais sutil, então, se eles, por exemplo, tiverem contato com a gente, a questão de vírus, de bactérias, muitos deles vão falecer em questão de horas, né? Porque a nossa biologia é adaptada à nossa sim, microbiota, é, às é, bactérias, aos vírus que nós estamos acostumados. Então, esses extraterrestres que estão em trabalho aqui, a maioria deles não tem contato físico conosco, né? O contato deles é em desdobramento. A gente sabe que eles deixam os corpos nas naves, fazem desdobramento e vêm trabalhar aqui, né? Cada um na sua vertente, na sua especialidade. Tem muita gente que já viu espacial trabalhando em centro de umbanda, em centro espírita, eles vêm ajudar no trabalho de desobsessão, de passe, de cura. Tem vários lugares que eles são vistos, né? Ixi, travou aqui. Tá me é. ouvindo, Maria José? Não, tô escutando. Ah, tá. A É, imagem tinha congelado. ah, não, para mim tá ótimo. Mas você sabe que é tanta coisa que a gente tem que conhecer, de saber, né? Mas eu Sim, acho, mas fala. eu, eu acho que tem muita gente querendo saber o que está fora, e ninguém muito quer saber o que está dentro, e nós somos o que está dentro, né? Dentro de nós e Sim, dentro da Terra, dentro da Terra mesmo, sim, mas entendeu? é porque muitos não sabem. Eu acho que um dos motivos que os mestres queriam que se passasse isso é justamente para as pessoas saberem dessa questão, que nem tudo que a gente vê em naves e em tudo é espacial, não, é gente daqui mesmo, é de civilização daqui. Então, é É, importante quem está assistindo, quem vai assistir depois, vai pesquisar, estudar mais, se aprofundar mais, né? A gente sempre fala que tem uma infinidade de material para se pesquisar, para expandir a cabeça, expandir a consciência. É isso que é importante para a população, principalmente, né? Quem acha que tudo é de uma forma só. Não é, né? A gente sabe que não é assim. é verdade, é verdade. Eu Uhum. acho que é muito estudo, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sempre tem que estudar mais, né? É muita coisa, sabe? E também sabe o que eu acho? É o seguinte, à medida que você vai evoluindo, mais coisas pode acontecer, entendeu? Mais Sim, conhecimento a gente vai tendo e mais as coisas podem se abrir. Porque para descer para cá, eles têm que ter uma densidade, né? Não sim, tem jeito de. E à medida que a gente vai se elevando um pouquinho mais, a gente vai podendo ver outras maneiras, de outros jeitos, né? Aí, isso que é importante, porque quando você está no seu mundinho ali, você só vê aquilo ali. À medida que você vai se evoluindo, você vai vendo outras coisas. Aí você vai vendo que é infinito mesmo, muito mais do que a gente pode pensar, não é verdade? exatamente, exatamente. Que As possibilidades ampliou, são é, infinitas de é, am- conhecimento, né? porque ampliou a consciência, acabou, você vai conhecer cada vez mais coisas, vai abrindo mais, vai conhecendo mais, vai abrindo mais, vai conhecendo mais, e por aí vai, né? Sim, com certeza. Quando eu vi a primeira vez sobre intraterreno, eu lembro até hoje, foi uma palestra do Laércio Fonseca, aqui em Santo André, num espaço chamado Xambala, né? Eu tinha É. 19 anos e Nossa, ele fez uma série de palestras sobre discos voadores, vários desses assuntos, e ele é uma deles maravilhoso.
Eu Uma adoro dele ele. específica era de intraterreno. E ele contou, naquela época, ele contava mais as experiências que ele tinha abertamente. Hoje ele não fala tanto. Mas ele, eu sei que saiu todo mundo da palestra assim, com a boca aberta. Eu fiquei uma semana sem dormir, olhando para o teto, pensando no É, mas ele tem muito conhecimento e ele vive, né? Ele não fala uma coisa assim que ele teve sim, no sonho, não. Ele vive aquilo lá, né? Ele, eu sim, adoro ele. sim. Nossa, Ele é ótimo, né? ele é Mas muito, e ele é engraçado, né? naquela época ele falava abertamente tudo que ele via, tudo que ele passava, tudo. E era assim, era demais. Era demais. É, mas eu acho que ele, naquela época, ele era mais jovem, ele acontecia mais coisa com ele. Hoje, talvez, às vezes, não, né? Então, ele fala aquilo que está presente, né? Pode ser Sim. isso também. Não, eu sei que tem também, ele teve problema porque teve perseguição militar. Eu lembro que É, muitas palestras que eu ia dele, no fundo da sala tinha um militar em pé lá para controlar o que ele falava. Então, assim, no começo ele falava abertamente, depois ele teve que se conter. Então, ele começou a não falar tanto assim. Ele falava é, assim, é. em espaços fechados. Eu frequentei um tempo o espaço dele lá no Brooklyn, que ele tinha. Então, assim, reuniões pequenas ele falava. Mas aí ele começou assim. Agora na internet tem muita coisa que ele não pode falar Não abertamente, pode né? falar. É, Porque ele tem que conter um pouco o que ele fala, né? Mas é, assim, eu é. acho que é muito válido o trabalho dele de expansão da Nossa, consciência das eu massas. adoro ele. Ele, É, para mim, me é, ajudou muito. Para mim, eu falo assim, nos dias atuais, meus dois mestres foi a Couto, foi ele. Isso que eu aprendi com tanta coisa com eles, né? A minha ele, mente o Hélio, o Wagner é Borges, a Mônica de Wagner Medeiros Borges, também. é São as pessoas especiais que Senta trazem. Ramin, Seita Ramin nossa também. querida. É, São é todos que a Seita mestres. Ramin não é muito conhecida, né? Ela era mais É, grupo fechado, mas assim que eu falo era que fechado. passa conhecimento para a população toda, né? Eu acho que É, eles têm mas a é missão muito. de. É, porque quando você, por exemplo, quando eu comecei a escutar muito essa história, eu me entrei em choque um pouco. Falo, será que isso é verdade? Será que não era, né? Mas depois eu comecei a ver coisas também. Eu falei, gente, isso aí é real mesmo, isso aí não é história, não. Sim, com certeza. Aí Depois você porque começa a ver, começa a ter é, experiência, você vê, aí não, você fala não é assim, nossa, loucura. gente, é real. Comigo aconteceu assim, né? Com eles foi assim, né? Porque é a consciência, né? Mas é Sim, tudo é real, porque está acontecendo comigo também. É interessante isso, né? sim, é muito legal, né? É Tem bem muitas pessoas bacana. que tem muitas pessoas que têm medo, aí cai fora, não quer nem saber falar, não quer nem ver falar. Eu já conheci gente assim. Não, quer saber Sim, mais disso, não, pelo amor de Deus. Quer... não. Eu falei, gente, eu acho o máximo isso. Eu acho que a gente é outra coisa, sabe? É muito bom tudo isso, mas tem gente que tem um medo que eles não conseguem controlar. Fica com medo, né? sim. Aí cai fora, né? É Isso o é que a gente muito. falou na outra live, o medo de conhecer o mestre, o medo de ver É, espírito, o medo disso, é o medo do desconhecido, né, Maria é, José? É é isso normal, daí. É normal. né? Depois passa. Depois passa. É. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal que não deu para escrever no chat. A Delita, Cristiano, boa noite, a Fátima. O pessoal que escreveu aqui, o Jorge, a Karina, o Marcos, a Mônica. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, Karina. Vamos dar o like aí, vamos compartilhar para o canal crescer. Ai, ai, gente. Olha, agora é a meditação Vamos para a que a Maria meditação. José vai fazer. Vamos lá. Então, vamos beber um pouquinho de água E antes. se prepara aí. Aqui por Brasília, já preciso lá de Brasília, já está tudo ficando mais seco. Embora choveu esses dias, mas acho que já está seco. A boca começa a pegar.
Então vamos lá, gente. Vamos nos concentrar agora para a gente fazer a nossa meditação. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos começar a perceber o nosso mundo interior, vamos sentindo essa luz dentro de nós, da nossa chama trina se expandindo. Vamos ver o puro amor divino, vamos ver a iluminação e a sabedoria, e vamos ver o poder, a fé e a proteção que está na nossa chama trina. Vamos acender essa chama com a nossa respiração, vamos fazer com que ela fique cada vez mais forte. Vamos agora nos envolver com a grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo, nos mantém na luz da nossa presença Eu Sou. E essa grande pirâmide azul vai também nos proteger, proteger-nos. E vamos então nos circundar também com como se fosse um arco-íris, né? Vamos ver um arco-íris em cima de nós com a chama dos 12 raios solares. Lindo, bem forte dentro de nós. Vamos então respirar um pouquinho. Inspira e expira. Inspira e expira. Vamos relaxando a nossa testa. Vamos abrir os nossos olhos 3 vezes, abrir e fechar para relaxar o fundo dos nossos olhos. Abrindo e fechando os olhos. Abrindo e fechando os olhos. Abrindo e fechando os olhos. Esse piscar é muito importante para o nosso relaxamento e para o nosso sistema nervoso central. A gente, quando pisca, a gente relaxa. Então, vamos agora relaxar todo o nosso peito, também o nosso pescoço. Vamos mexer um pouquinho a cabeça para estar relaxando a cervical, deixando tudo largado, abandonado, sem nenhuma tensão. Vamos relaxar agora os ombros, vamos relaxar o braço, o antebraço, as mãos e os dedos. Vamos relaxar agora a musculatura peitoral, o abdômen. Vamos concentrar a nossa atenção também no nosso umbigo. E vamos dar ordem de relaxar a todo o nosso corpo. Vamos fazer uma inspiração profunda. Inspira, espera um pouquinho e expira. Soltando o ar. Vamos agora visualizar toda a nossa coluna, todinha a nossa coluna relaxada, largada, abandonada. Vamos sentir os nossos ossos todos relaxados, nossos nervos. Vamos agora concentrar a nossa atenção no braço, antebraço e as mãos. Sinta as suas mãos relaxadas. Se você senti-la tensa, aperte a mão com força e depois solte. Agora vamos relaxar as coxas, os joelhos, as pernas e os pés. Vamos sentir que nossos pés saem raízes violetas para o centro da terra. Visualize.
todo o seu corpo se equilibrando. Procure achar dentro de si agora alguma parte do seu corpo que está precisando de um pouquinho mais de atenção. Vai lá e respire nela. Às vezes o nosso corpo está precisando um pouquinho de amor, de atenção. Aí a gente, com a nossa atenção, a gente vai até esse local e respira ali, envolvendo com o amor, com a chama rosa, aquele pedacinho do nosso corpo que está destoando da unidade. Você vai, respira, irradia amor. Se tiver alguma dor, você pode irradiar a chama violeta e a chama verde. Inspira e expira. E vai se aprofundando, vai descendo mais dentro de você, como se fosse uma escada. Você vai relaxando, você vai relaxando, você vai entrando cada vez mais dentro de você. Muitos pensamentos podem estar vindo na sua mente, deixe-os vir, não tente interrompê-los. Deixe eles passarem como nuvens que passam no céu. Deixa passar tudo e volte para a sua respiração. Não julgue nem a si mesmo nem aos outros. Cada um está num nível de consciência a ser superado. Então a gente tem que ter a compreensão e o amor conosco e com os outros. E você vai entrando cada vez mais dentro de você. E você vai descendo, você vai entrando, como se fosse descendo degraus dentro de você. Você vai relaxando, inspira e relaxa. Vai sentindo o seu corpo pesado e a mente vai ficando leve, calma e tranquila. Sinta essa paz dentro de você. Sinta o puro amor divino que está dentro de você. Sinta o seu poder, a sua força, a sua luz de dominar a si mesmo. Não deixar o pensamento flutuar. Pegue a sua história e você comanda. Vá se aprofundando cada vez mais dentro de você, como se fossem degraus, e você vai descendo. Inspira e expira. E vai se olhando por dentro, vai se sentindo por dentro, vai se penetrando delicadamente dentro de você, vai se sentindo o seu mundo interior. Você vai descendo mais um pouco, vai entrando dentro do seu mundo interior, cada vez mais profundo. E à medida que você vai entrando dentro do seu mundo interior, você vai percebendo todas as energias que estão de volta de nós. Nós somos um mundo de energia, nós navegamos na energia. E procure sentir o seu corpo que está cada vez mais, a sua consciência está cada vez mais aprofundando mais dentro de você. Você vai descendo, com a sua força interior comandando todo o movimento. Uma respiração profunda e expira. Agora você vai vendo
que você chegou num jardim muito lindo. E você vai caminhando e você vai pisando na grama. A grama, ela é fofinha, gostosa, geladinha, e você vai caminhando, você sente os seus pés aprofundando na grama. Existem muitos passarinhos que estão de volta de você. E é linda essa natureza, tem um grande sol enorme em cima de nós. Esse sol maravilhoso. Tem os pássaros, tem bastante árvores frondosas e a gente vai caminhando nessa natureza linda, de descanso, de amor, de luz. E nós vamos caminhando mais ainda, sentindo o perfume, sentindo a luz, e nós vamos caminhando e vamos entrando em um outro espaço. Nós saímos desse espaço lindo e vamos entrando em outro espaço. Nesse outro espaço tem algumas pedras. É para a gente sentar nessas pedras. A gente senta nessas pedras, elas estão geladinhas. Ao longe corre alguma água. Podemos escutar o barulho da água. E vemos ao longe alguns seres brilhando que vêm ao nosso encontro. E eles se apresentam. Nós vamos ver Elohim Astreia, que ela, com seu grande círculo cósmico, nos envolve. Ela, a sua irradiação passa por dentro de nós, à nossa volta, essa grande luz dessa grande Elohim, com a sua força poderosa da luz. São Miguel Arcanjo também está chegando. E ele traz para cada um de nós uma espada azul, muito linda. Bem-amada Santa Fé também está conosco. Ela está, é o complemento divino de São Miguel Arcanjo, ele está do seu lado. E nós podemos sentir a força da chama azul e do fogo de Elohim Astreia. Bem-amada Santa Fé está conosco também. É linda ela. E agora, São Miguel Arcanjo, com a sua poderosa força, nos dá a cada um de nós uma espada grande, forte. E agora, embainhado com essa espada, nós vamos cortar toda negatividade que está à nossa volta. Cada linha de força que nos traz coisa negativa. Então, nós pegamos essa espada com as duas mãos doadas por São Miguel Arcanjo e também sobre a frequência de Elohim Astreia. E nós vamos agora cortar tudo de negativo, cada linha de força que nos ligue ao negativo. E nós vamos cortando e libertando na frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo. Nós começamos a cortar a frente, a nossa frente, e a espada vai de um lado e do outro, de um lado e do outro. Aí ela já passa para o lado direito, que nós vamos cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. E nós vamos atrás agora, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. Aí nós vamos para o lado esquerdo, cortando e libertando, cortando e libertando, cortando e libertando. E chegamos na frente. Todas as linhas de força que nos conectam com qualquer negatividade está agora liberta. E nós podemos ver a chegada também de Zadkiel e Santa Ametista, que traz a nós a poderosa força do fogo violeta
que agora tudo que foi cortado e libertado agora está sendo envolvido pelo fogo violeta, o fogo violeta amoroso, que consome toda essa negatividade e a energia é transformada. Essa energia que nos conectava ao negativo é transformada em paz, pureza e perfeição. Nós vemos à nossa volta agora há muita luz chegando até nós. Bem-amado, Elohim Clare também se apresenta com a sua luz branca, puríssima, e clareia as nossas células, elétrons, prótons, nêutrons, quarks. Ele joga, estende a sua mão e todos os nossos órgãos, todas as nossas vísceras, são todas tomando essa radiação branca, nos clareando, clareando o nosso caminho, clareando o nosso caminho, para que possamos subir na nossa caminhada. Bem-amada esperança, também ela nos diz que a esperança está em nossos corações. Ela está para nos servirmos dela, para até que as coisas aconteçam. Essa esperança, ela não é uma esperança a longo prazo, é uma esperança aqui e agora de manifestação. E nós vamos olhando para todos esses mestres, para esses anjos, para esses Elohims, e nós podemos ver agora, com os nossos olhos mais ao longe, que há um círculo de mestres à nossa volta, os mestres dos 12 raios solares, que estão conosco para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na Terra, de trazer amor, de trazer luz, de trazer transmutação, de libertação espiritual. Agora todos nós nos damos as mãos, todos nós nos damos as mãos, e as nossas mãos estão carregadas de luz que eles nos deram. E agora nós vamos assim, como que parece que nós vamos voando. A gente vai voando, voando, até que nós chegamos bem perto do planeta Terra. E lá nós conseguimos, com as nossas mãos dadas, com a nossa força em comunidade, nós podemos ficar de volta do planeta Terra. E toda essa irradiação de luz que está conosco agora passa para o nosso planeta. As nossas mãos unidas fazem uma unidade. E essa unidade transborda de luz. E essa luz cai sobre o nosso planeta. Nós vemos que todos os nossos chakras estão em vibração. E deles saem luz para o nosso planeta, sai luz para os terráqueos, sai luz para o nosso povo. Dos nossos pés também saem luz. As nossas mãos unidas trazem as forças e os poderes da nossa boa vontade, a boa vontade de mudar esse planeta, a boa vontade de trazer a força, a luz de Deus que nunca falha. E agora nós vamos olhando para o nosso planeta e dos nossos olhos, das nossas bocas também sai radiação. E essa radiação envolve todo o planeta Terra e seus habitantes. Vamos inspirar profundamente e expirar profundamente. E quando você vê atrás de nós
há esse grande círculo dos mestres também. É o círculo dos Elohims, ao círculo dos arcanjos e ao círculo dos mestres ascensionados. Aí estamos nós. E bem à nossa frente está o nosso planeta Terra. Vamos visualizar cada vez mais forte da nossa chama trina irradiando luz. Ela sai uma luz linda que cai no nosso planeta, fazendo as transformações necessárias para o novo tempo. Inspira e expira. Agora nós vamos soltar as nossas mãos e vão deixar as nossas mãos ao nosso lado. E nós agora descemos no planeta. Nós agora colocamos nossos pés no chão e nós podemos sentir a Mãe Terra em gratidão conosco. Podemos sentir a Mãe Terra e todos os Elohims, os Devas das montanhas, todos os Devas de todos os lugares também nos agradecem. Aqui nós vemos, bem-amado Mestre Lemuel, também se apresenta, para que, sempre que quisermos fazer essa irradiação de luz para todo o nosso planeta, ele sempre vai estar conosco. Os elementais do fogo, da água e da terra, do ar, todos os elementais, fogo, terra, ar, água e o éter, todos estão em gratidão. A luz dele se envolve com a nossa luz e nós todos somos um, em benefício de Mãe Gaia, tão necessária para os dias, os momentos que nós estamos passando. Inspira e expira. Bem-amado Mestre Lemuel, levanta suas mãos e nos abençoa. E nós, em gratidão, também agradecemos a sua presença conosco, ele que comanda o reino elemental, o reino da natureza, que tantos nos servem. Se não existisse o reino da natureza, nós não existiríamos. Nós e eles somos um. Em gratidão, muita gratidão pelo ser elemental do nosso corpo também. Muita gratidão pela nossa saúde, para que todos possam estar agora em unidade com o reino da natureza, para que a Mãe Terra possa se curar e para que os humanos também possam se curar. Essa unidade com a natureza que traz a força da libertação. Esse amor que envolve o mundo inteiro. Inspira e expira. Imbuído nessa luz, agora nós vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias que nós conseguimos no nosso mundo interior. E depois esparramar para todas as pessoas que nós encontrarmos. Hoje e amanhã, nós estaremos imbuídos dessa luz que ultrapassa o entendimento humano. Procure agora voltar para o seu mundo exterior. Comece mexendo seus pés, as suas mãos, a sua cabeça. Mexa seus ombros. Vai sentindo o seu corpo nessa terceira dimensão. Inspira e abra os olhos.
sinta a paz, o amor que nós conseguimos no mundo interior, que esse amor possa abranger a todo o planeta, na luz de Deus que nunca falha. Que a unidade esteja conosco agora e sempre. Quando a gente quiser estar nesses momentos com os nossos mestres, é só a gente se interiorizar. E é muito bom. E cada vez mais sermos luz. Namastê. Namastê. Todo mundo está bem? Todo mundo conseguiu voltar direitinho? Eu voltei. Tá tudo bem. Gostoso, né? Muito bom, né? Ai, Eu nossa, é adoro. maravilhoso. A gente Eu adoro. recebe, a gente sente as energias deles, né? Sim, É bom bom demais. demais. Bom demais. Maria Carolina falando que tá ok. Tá todo mundo bem. Tá todo Minha mundo zen netinha lá. linda. Tá todo mundo zen do lado de lá. Mônica também, tá É, bem. agora é bom pôr aquelas músicas assim, né? Bem gostosinho e dormir, né? Se enfiar embaixo das cobertas. É, e voltar para lá, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente dorme, ou pelo menos eu peço para mim, né? Para a bem-amada Mestra Lito nos levar, né? O anjo da guarda levar a gente lá e voltamos para lá, né? Vamos irradiar Sim, mais luz, que o mundo precisa. tá todo mundo precisando. O negócio tá É, dentro. é, Mas eu acredito que a gente, como humanidade, vai vencer. Vai sim, vencer essa sombra que nós mesmos criamos. criamos. E assim, a gente vê pelo trabalho que a gente está fazendo, já cresceu o número de pessoas que fazem a meditação. E assim, as pessoas vão aumentando o trabalho, a gente vai ensinando. Tem outras pessoas ensinando também, né? Tem a Ana que É, faz o trabalho lá com o grupo dela, que é esse trabalho que você falou da senta, né? Que acho que é importante a gente é, passar, que é o trabalho com os raios, né? Que os mestres é, passam. Isso é muito importante para elevar a vibração do planeta. E a é gente chega verdade. lá, né, Zezinha? A gente Ai, chega com lá. certeza. Para isso que nós viemos para cá, né? Os conscientes, né? Eles sabem que a gente encarnou aqui para trazer essa energia, né? Então a gente tem que fazer, né? É o nosso papel, né? A nossa função, Eu entre acho que aspas, sim. né? É, é verdade. E quanto mais a gente vai irradiando luz, que a gente sabe que quanto mais tem que irradiar, né? Mas a gente tem que saber. Com certeza. Se a gente ficar o dia inteiro meditando, fazendo chama violeta, Agora eu falo assim, né? Que agora o mundo é outro. Antigamente as pessoas ficavam, os ermitistas, né? Ficam lá em cima da montanha. Agora a gente pode fazer de final de semana, quando viaja, ou então ficar na sua casa ali, porque a gente tem que trabalhar. Mas eu acho que a ascensão agora é essa vida diária da gente, né? Com toda a família, as pessoas, né? Cheias de problemas, a gente ultrapassar. Eu acho que a ascensão agora é essa, né? mas a gente pode fazer trabalhando, né? Fazendo Sim, decreto sim. no dia a dia, você vai fazendo. É, vai fazendo, porque isso que é importante, né? A gente está trabalhando, embora com tudo que a gente trabalha no nosso dia a dia, no nosso ganha-pão, né? Que a gente está ali batalhando, conta para pagar, coisas para fazer, e a gente está firme e forte, né? Irradiando essa luz para todos, né? E à medida que a gente cada vez vai fazendo, mais vai se ampliando as coisas, mais a gente vai, né, se transformando, porque à medida que a gente vai fazendo essas meditações, a gente vai se transformando, né? E isso é bom demais, né? A gente poder ter a chance de ajudar alguém, de ajudar as pessoas. Nossa, isso é maravilhoso, né? Denise sumiu? Denise?
Ah, Voltei. Caiu, voltou. caiu, aí eu peguei o Caiu. outro, sei lá o que aconteceu, eu Ah, acho. Aí eu peguei o outro não, aparelho para pôr aqui para voltar, para não. encerrar. É muita energia, você sabe quando as energias ela mexe com o eletrônico, né? Sim, é muito forte. E o É aparelho muito reiniciou forte. sozinho. Eu falei, eita, É, nós. é muito importante tudo isso, né? Mas tá tudo bem, né? Tá, nossa, maravilhoso. Tá tudo certo. E então é isso, né, pessoal? O pessoal tá É, bem aqui, tá falando, gostou da meditação. Eu espero que vocês tenham gostado da live também. nossa, foi maravilhoso. Ai, que Muito bom, bom. né? Que bom que a gente faz com tanto carinho, né, Maria José? A gente É, pesquisa sim, tanto e a gente, no fim, mesmo sabendo que tem que passar o conhecimento, a gente quer também que as pessoas gostem, né, do que a gente está falando aqui. é verdade. É. A gente espera. A gen- Mas é bom demais, né? Sim, A gen- sim. Muito boa sua meditação. E Ai, terça-feira que vem a obrigada. gente volta, né? Para mais uma live. Deus Maria quiser. José vai falar e eu vou fazer a meditação. Então, gente, uma boa semana a todos. Muito abençoada, com a luz de todos os mestres, de todos os raios, que a chama de Shambhala aumente o poder da chama trina no coração de todos vocês, de quem for assistir, dos seus familiares. E semana que vem estamos de volta. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite.